Quero já te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, o Evangelho que Mateus escreveu, capítulo 5. Nós vamos fazer uma reflexão a partir do versículo 13 ao 16. Importante destacar também que nós hoje celebramos o dia da Bíblia, né? Então, que dia bom para a gente ler a Bíblia, né? Para refletirmos sobre ela. E hoje eu escolhi até um texto muito conhecido, e a gente às vezes tem costume de falar, né? Esse texto, esse assunto é muito batido, né? Porque já ouvimos várias vezes. E eu quero te falar que quando se trata de Bíblia, nenhum assunto é batido. Nenhuma palavra, nenhum versículo é batido. Porque a Bíblia é uma fonte inesgotável de revelação, de poder, de transformação, de maneira que se lermos todos os dias do ano o mesmo versículo, é capaz de Deus ministrar e nos transformar dia após dia de uma maneira diferente. Hoje vamos refletir sobre um texto muito conhecido, mas eu creio que Deus pode falar algo totalmente novo aos nossos corações, porque a Bíblia tem esse poder. A Bíblia ela é viva e por isso podemos refletir dia após dia, domingo a domingo, anos frequentando a igreja, nos nossos devocionais em casa, e ainda assim somos transformados por essa palavra maravilhosa. Então, Mateus 5, do 13 ao 16, diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perde o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Amém. Eu escolhi esse texto porque aqui Jesus ele usa dois elementos para dizer um pouco daquilo que nós somos como filhos de Deus e como igreja. Ele usa o sal e ele usa a luz. E baseado nisso é que o tema da mensagem está sendo projetado aí a você, uma igreja que não passa despercebida. Porque Jesus ele usa dois elementos para comparar aquilo que somos, dois elementos que a falta deles é impossível de não ser percebida. É impossível seguirmos a nossa vida de maneira natural sem percebermos a falta desses dois elementos. A luz, acredito que até seja algo um pouco mais óbvio para nós, né? Quando falta luz na sua casa, talvez algum dia você esqueceu de pagar alguma conta que ficou lá para trás, você só descobriu quando você tentou ligar alguma coisa e não estava funcionando. Tem alguns aqui já aconteceu isso. Aí você sabe que é muito difícil seguir sem perceber que faltou luz. Por quê? Porque a luz é algo fundamental na sua vida. Além disso, Jesus usa o exemplo também do sal. O sal talvez seja algo necessário um pouco mais a gente contextualizar. Talvez a gente pode pensar, não, mas sem sal dá para caminhar. Porque o sal hoje é algo muito acessível, algo muito simples para nós. Mas a gente tem que lembrar que não era nesse tempo, no tempo de Jesus. O sal ele não era usado naquele tempo apenas para dar sabor ao alimento. O sal, a gente está falando de um tempo onde era outra tecnologia, a gente ainda não tinha essa facilidade que nós temos hoje de preservar os alimentos, porque ainda não tinha refrigeração.
Então, os alimentos, principalmente carne, peixe, que eram muito consumidos naquele tempo, a maneira de conservar era através do sal. Então, se não tivesse sal, o que acontecia com a comida, o alimento que eu tinha guardado? Ele estragava. Então, o próprio cheiro acusava que o sal estava faltando. Então, se não houvesse luz e não houvesse sal, todo mundo percebia. Ninguém seguia sem esses dois elementos. E Jesus está dando esse grau de importância a nós, dizendo: vocês são a luz do mundo, ou seja, vocês são fundamentais na terra. Vocês são o sal da terra. Jesus está reconhecendo, então, que de fato na terra há trevas, há escuridão. Jesus está reconhecendo, então, que a terra por si, a humanidade por si sozinha, ela pode caminhar em um caminho de podridão. Mas Jesus está dizendo assim: eu preparei uma intervenção para que o que era luz, aliás, o que era trevas se torne luz, para o que estava apodrecendo seja conservado a sua origem. E esse algo chama-se igreja, a igreja do Senhor na terra. Aquilo que nós vemos aqui ser testemunhado, pessoas caminhando numa direção de trevas, e talvez hajam pessoas ao seu redor no seu dia a dia caminhando dessa forma, mas Jesus está dizendo: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Eu sei que há esse tipo de realidade na terra, eu sei que há esse tipo de podridão na terra, mas eu já preparei a provisão, e a provisão é a minha e a sua vida. Amém? Por isso somos uma igreja que não pode passar despercebida. Nosso pastor já disse algumas vezes aqui: se tira a igreja, se fecha as igrejas de uma cidade, vira um caos. Porque alguns níveis de problema que nós enfrentamos, só a igreja pode ser a resposta. E por isso, precisamos ser essa igreja que impacta, essa igreja que é impossível a pessoa passar, a pessoa ter um encontro conosco, a pessoa te conhecer no seu trabalho, a pessoa visitar uma célula, a pessoa vir em um dos nossos encontros e ela não perceber que algo diferente está acontecendo. É isso que nós queremos e esse é o foco dessa mensagem. Primeira coisa que nós precisamos, então, entender para que sejamos essa igreja que não passa despercebida, é que o que somos não é uma possibilidade de futuro, mas é uma realidade do presente. Jesus não está falando aqui: vocês serão o sal. Jesus não está falando assim: olha, vocês podem ser a luz. Jesus está falando: vocês são. Essa é a identidade de vocês. Tudo aquilo que representa a luz e o sal, esse potencial já está em você agora. Vocês são. Então, se eu falo assim: nossa, eu preciso me tornar sal. Não existe isso. Uma vez que você é filho de Deus, uma vez que você é família de Deus, que é a igreja, eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo. E essa convicção nós precisamos ter, porque é quando nós temos a convicção da identidade daquilo que nós somos, que nós nos movemos então com essa autoridade. Quando a gente olha para aquilo que nós caminhamos como igreja, e é muito interessante porque eu me lembrei do último culto de célula que nós tivemos, onde nosso querido Zé Paulo, ele testemunhou sobre como foi a ação evangelística que nós fizemos de tocar a campainha, bater de casa em casa e pregar o evangelho, orar pelas pessoas. E ele disse: olha, a gente parecia aqueles 72 que Jesus enviou. Foi assim que nós nos sentimos. Porque, de fato, quando nós caminhamos de acordo com aquilo que somos, a autoridade do Senhor está conosco. E nós vemos a ação de Deus. Por quê? Porque nós já somos o sal. Porque nós já somos a luz. E quando nós olhamos para o texto que esses 72 viveram, eles viveram milagres. Eles viveram de expulsar demônios da vida das pessoas. Eles viveram de que, uma vez que eles reconheceram que eles eram sal e luz, e se moveram diante dessa autoridade, as coisas aconteciam. E o que eles voltam? Eles voltam felizes. Eles voltam alegres, falando: olha, aconteceu muitos milagres. Olha,
até os demônios nos obedeciam. E aí Jesus vira para eles e fala assim: olha, eu vou dar um motivo para vocês se alegrarem. Se alegrem, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ou seja, celebrem por aquilo que vocês são. Celebre porque isso está acontecendo por causa daquilo que vocês são, por causa dessa nova identidade que eu dei a vocês. Não significa que nós não temos que celebrar o resultado o resultado daquilo que nós fazemos. Como estamos fazendo aqui, devemos celebrar sim os frutos, porque o próprio Deus diz: vão e deem frutos. Então temos que celebrar aquilo que Deus faz. Mas esse texto, aquilo que Jesus fala, me leva a pensar que o que Jesus quer trazer a atenção, o que Jesus não quer correr o perigo que eles se esqueçam, é que se eles estão gerando fruto, é porque um dia eles foram conectados a essa videira. É Jesus falando: olha assim, celebrem os frutos, mas lembre que o fruto é aquilo que prova a identidade da árvore. Se vocês hoje podem dar frutos, é porque um dia vocês eram como galhos secos, fadados ao fogo, mas a minha graça os alcançou, vocês foram enxertados na videira, e agora a vida da videira flui através de vocês. Por onde vocês passarem, aleluia! A vida do Senhor fluindo através de nós para que possamos gerar frutos. Essa é a nossa identidade. Essa é a autoridade que Deus nos deu quando permanecemos nele. Não podemos abrir mão disso. Não podemos dizer: precisamos nos tornar sal, precisamos nos tornar luz. Não. Porque uma vez que não reconhecemos o que somos, também não assumimos a nossa responsabilidade. Então precisamos o quê? Saber: eu sou o sal, eu sou a luz, para que dessa maneira eu possa então me mover sobre essa autoridade, sabendo que aquilo que Deus me tornou, aquilo que eu sou, é a garantia que aquilo que eu faço vai frutificar, frutos que permanecem, frutos que levam e que geram para a vida eterna. Amém, querido? É isso que nós temos que buscar como igreja. É isso que nós temos que buscar ser diante do Senhor. Parece que quando a gente fala assim, nós vamos conquistar toda a cidade, nós vamos alcançar uma multidão, nós vamos colocar células em todos os bairros da cidade. Muitas vezes ficamos perguntando: qual vai ser a estratégia? Qual vai ser o modelo inovador que nós vamos conseguir achar, encontrar? Qual vai ser a grande chave da frutificação? Queridos, é só ser igreja. É isso. É sermos de fato aquilo que Jesus diz que nós seremos. Qual foi a grande chave que a Flávia disse que viveu na célula dela? Comunicar àqueles que pertenciam à célula: nós somos família. Nós somos uma família espiritual. Uau! Não foi um modelo, não foi uma estratégia específica, mas foi o quê? Pessoas convictas da sua identidade. Nós somos igreja. A igreja que avança, a igreja que vai conquistar a cidade, ela conquista porque ela é especialista em ser igreja. Essa semana, um amigo aqui da igreja, muito dedicado na obra do Senhor, ele me mandou uma mensagem dizendo: pastor, eu quero te contar um testemunho de algo que eu vivi essa semana, que tem a ver com os últimos meses, e a gente se encontrou ontem. E aí ele sentou do meu lado, a gente começou a conversar, e ele falou assim: pastor, quando nós fizemos o projeto do Atitude 333, eu coloquei alguns nomes. E alguns nomes eu investi, liguei, mas um nome específico foi aquele nome que eu falei assim: cara, esse aqui é impossível. Esse aqui, pelo que ele era na faculdade, esse cara aqui, vou botar aqui, mas assim, ele não estava com fé que era possível esse amigo dele ser transformado. De todos, era o menos provável, era o último, assim, mas vou botar, porque, vamos lá, vamos ver o que Deus faz. E aí ele colocou,
E aí passou o projeto, e aí algumas semanas depois, esse amigo entrou em contato com ele e falou, cara, eu quero conversar com você. Vamos marcar um café. E ele ficou meio assim, o que será que está acontecendo? O que será que aconteceu com esse amigo? Mas o Espírito Santo, no momento, testificou no coração dele. Ele teve um encontro com Jesus. Aquilo que era uma dúvida começou a gerar fé no coração dele quando aquele amigo entrou em contato. E ele foi para esse encontro. E quando ele chegou lá, ele viu que a face do amigo já estava diferente, o semblante já estava diferente. E o amigo foi contando, olha, minha vida mudou isso, minha vida melhorou nessa área. Mas ele estava naquela confissão, eu sei que eu não vim aqui por acaso, alguma coisa aconteceu. Até que no momento da conversa, o amigo virou para ele e falou assim, olha, mas não é tudo isso que eu falei até agora que eu quero te contar. O principal é que eu conheci o Senhor. Eu conheci esse Deus. Estou frequentando uma igreja. E a minha vida, nesse tempo, está sendo totalmente transformada. Aí ele perguntou, quando foi que você teve esse encontro? Nos últimos meses. Exatamente no período que ele estava fazendo, sabe o quê? Orando 3 vezes ao dia pela salvação desse amigo. Querido, glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Quem será que inventou esse negócio de orar 3 vezes ao dia? Quem será que teve essa? Qual foi o grande empreendedor que teve essa ideia? Daniel, lá na Babilônia, já orava 3 vezes ao dia. A oração continua tendo poder. Vamos ver uma cidade transformada por uma igreja que é especialista em ser igreja. O tempo pode passar, mas não são as inovações que vão salvar a igreja. É uma igreja que permanece na essência, no amor do Senhor, nas palavras do Senhor. Os tempos vão passar, os anos vão passar, mas essa igreja vai permanecer dando frutos. Essa igreja vai permanecer dando frutos. Segunda coisa, aprendemos o que somos, não é uma possibilidade do futuro, é uma realidade do presente. Mas parece que o impacto daquilo que somos nem sempre tem o mesmo nível. Parece que somos luz e em nenhum momento Jesus colocou aqui que deixamos de ser luz, mas coloca que alguma luz pode estar com a vasilha em cima. E essa luz, esse brilho está sendo ofuscado. Jesus fala sobre o sal, e não diz que o sal deixa de ser sal, mas diz que se ele perde o seu sabor, ele não serve para mais nada. Ou seja, a luz tem um potencial de impacto. O sal ele tem um potencial de impacto. Mas muitas vezes esse impacto não está acontecendo plenamente. Não está de acordo com a nossa identidade que Deus nos deu. Então a segunda coisa que eu aprendo aqui com esse texto é: avalie o impacto que sua vida está causando no mundo. Qual o impacto que a sua vida está causando no mundo? E quando eu digo mundo, eu não estou falando assim, olha, qual legado eu vou deixar mundial? Quando eu morrer, vão escrever livros sobre o meu nome. A sua casa faz parte do mundo. O seu trabalho faz parte do mundo. A sua família, os seus familiares, as pessoas que você convive, a sua igreja, a sua célula, a rua que você passa todo dia, faz parte do mundo. Qual é o impacto que você está causando nas pessoas que convivem com você? Qual é o impacto que você está causando diante dos problemas que você lida diariamente, que chegam até você, que você sabe que o Evangelho é a resposta? Nós temos que avaliar se a nossa vida de fato está causando impacto. Se de fato, quando chega alguém que a vida está apodrecendo, nós somos esse canal de restauração. Se de fato, quando aparece realidade de trevas, nós somos uma resposta para trazer essa luz, porque nós somos. E se nós somos,
e não estamos brilhando, não estamos salgando, algo de errado está acontecendo. Algo de errado, algo está faltando, que não é na identidade, não é no potencial que Deus nos deu. Se uma igreja está numa geografia, como falamos aqui no início, e essa igreja, ela fecha, ela é retirada, e não deixa um vácuo, as pessoas não sentem falta, não gera esse caos que nós falamos aqui no começo, é porque essa igreja não era impactante. É porque talvez essa igreja não era uma igreja. Ou talvez porque algo estava ofuscando o potencial que essa igreja tem. Nós somos uma igreja que não passará despercebida na nossa cidade. Nós somos uma igreja que levaremos luz às trevas. Levaremos o sal, aquilo que estava apodrecendo, mas será restaurado pelo nome do Senhor. Agora a questão é o seguinte: alguma vez você viu sal sem sabor? Não, né? Eu também não. Eu estranhei por algum tempo quando eu li esse texto, porque eu nunca tinha visto um sal sem sabor. Todo sal salga. Todo sal é sal. Mas depois eu fui estudar o que significava o sal perder o seu sabor, que Jesus colocou aqui, e realmente não há nenhum indício de que o sal puro, natural, ele pode perder o seu sabor. Hoje, muito mais difícil, porque a maneira de extrair avançou muito, mas não na época de Jesus. Na época de Jesus, esse sal ele era extraído do Mar Morto. E esse sal que era extraído ali do mar, ele muitas vezes se misturava com outros minerais. Principalmente quando ele estava misturado com sulfato de cálcio. Esse sal, então, contaminado, misturado, ele tinha muito menos potencial de salgar ou de conservação do que um sal puro. Então, se você pegasse o mesmo volume de um sal misturado com sulfato de cálcio e um sal puro, você via que o puro, ele tinha um potencial muito maior de conservação do que esse contaminado, que muitas vezes era muito fraco o efeito e muitas vezes era tão misturado que chegava a ser nulo. Esse sal, então, que estava contaminado e por isso sem sabor e sem potencial de conservação, ele era literalmente pisado pelos homens. Porque esse sal, ele era então usado nas trilhas. Eles andavam muito a pé, então eles colocavam esse sal nas trilhas para quê? Para ser um inibidor de vegetação. Então nós andamos por aqui, não queremos mais que cresça vegetação, vamos jogar esse sal, que não serve mais para o principal, então vamos improvisar. Tá bom, vamos achar uma utilidade. Pavimentação de rua. E ali ele era pisado diariamente pelas pessoas. Servia para algo? Tá bom, servia. Mas não chegava perto do potencial da sua origem. Do potencial daquilo que era o sal mesmo. Era improvisado. Deixou de ser sal? Não deixou de ser sal. Mas deixou de salgar. Deixou de conservar. Porque estava misturado com muitas coisas. Nós somos sal, nós somos luz. Corremos o risco de não iluminar e de não salgar e de não conservar, porque muitas vezes as nossas vidas estão misturadas com muitas coisas. Mistura de coisas. E muitas vezes achamos, tá bom, eu estou sendo útil, o sal lá estava sendo útil também. A pessoa não pisava na lama, mas pisava no sal, tá bom, olha só. Mas estava sendo útil naquilo que não importa. Estava servindo para aquilo que não é o motivo de ser criado. E uma pergunta que nós temos que fazer quando avaliamos o nosso impacto no mundo é: será que a nossa vida não está muito misturada? Será que não tem coisa demais misturada e que está tirando essa luz, esse brilho, esse sal de salgar, de transformar a vida das pessoas? Que
que muda o nosso pensamento, a nossa mente, que se mistura com aquilo que falamos. E muitas vezes falamos menos da nossa fé, porque temos tantas coisas para a gente falar, tantos assuntos nas nossas cabeças. Será que a nossa vida não está muito misturada? Querido, avalie isso para o seu próximo ano. Eu sei que nessa fase do ano a gente já fica pensando que de novo vamos viver no próximo ano, que de fato, quais são os novos alvos, as novas promessas que nós queremos. Quem sabe, tudo o que nós precisamos é, na verdade, encerrar algumas coisas. É mineral demais, é sulfato de cálcio demais, para que possamos salgar de verdade. E talvez você pode viver plenamente aquilo que Deus preparou na sua vida no próximo ano, sem adicionar nada, porque você já é o sal e a luz, mas talvez tirando algumas coisas, que está minando a sua verdadeira identidade, o seu verdadeiro potencial. Não abra mão disso, porque o sal glorifica a Deus salgando e conservando. A luz glorifica a Deus brilhando, brilha a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai. Então, querido, avalie aquilo que você está vivendo, o potencial que Deus te deu, para que você seja alguém que não passa despercebido, porque tudo que você precisa já está em você, através do Espírito Santo que Deus já enviou para fazer morada no seu coração. Agora, não podemos permitir que esse Espírito Santo, ele seja apagado. E por último, para a gente encerrar, o sal, ele sozinho nunca vai fazer a diferença. O sal, você nunca foi num restaurante, falou assim, eu quero vê um sal assado aí, vê um bife de sal grosso, vê uma pizza de sal. Alguma vez você já fez isso? Se você fez isso, meu irmão, você nunca fez. Por quê? O sal, o poder dele está na conexão. Ele potencializa um outro alimento. Ele conserva um outro alimento. Às vezes ninguém percebe nem o sal. Ninguém come e fala assim, pô, que sal maravilhoso. Ninguém elogia o sal. Você lembra geralmente quando não está bom, né? Está salgado demais. Aí a gente lembra do sal. Mas o sal muitas vezes, ele parece que está passando despercebido. Mas quando não tem sal, a gente sente muita falta, né? Aquela picanha. Oh, glória! E aí a gente vê como que o sal, ele potencializa. A igreja é isso, querido. Isso fala sobre conexão, isso fala sobre relacionamento, isso fala sobre aquilo que nós vivemos nas células, conexão, mutualidade. Tem um dia que às vezes você está sem sabor, mas sempre tem aquele lá na célula que está assim, vamos lá galera, hoje eu vivi uma bênção, que vai te animar e a sua vida vai voltar a salgar. Tem dia que você chega na igreja, você está desanimado, você está com um milagre que a sua fé está pequena. E aí, vem alguém, ora por você, e aquela luz que estava apagada, ela acende novamente. Querido, isso é ser igreja. Você não chega aqui e você olha para a luz. Você não olha para a luz, você olha o quê? Para o que a luz está iluminando. E isso é ser igreja. É quando permitimos que Deus use as nossas vidas para impactar a vida do outro, para fazer algo, para promover o outro. Aquilo que nós fizemos aqui, pastor Jefferson, na hora da oração. Você chegou aqui, você talvez nem imaginou que ia orar por alguém. Já pensou? Alguém foi curado através da sua oração e você achou que ia sentar aqui e ia ficar de boa. Isso é ser igreja. A gente acha muitas vezes que as ações de cuidado, de vida na vida, de abençoar na Bíblia, é um pastor na direção das suas ovelhas, é um líder na direção do seu liderado. Mas ser igreja é entender uns aos outros.
Você é sal, tanto quanto eu, tanto quanto o pastor Luiz Wagner. Você é luz, tanto quanto qualquer um dos pastores aqui. Porque é sobre aquilo que está em você. E você precisa se colocar à disposição do Senhor para impactar e para abençoar pessoas. Ora você vai chegar para ser abençoado, mas muitas vezes você vai ter aquele dia que está tudo resolvido, está tudo bem. Aquele dia que talvez venha no coração, hoje eu não preciso nem ir no culto, porque está tudo dando certo. Mas é nesse dia que você vai vir e vai falar assim, está tão bom que hoje eu vou transbordar. Está tão bom que hoje eu tenho que ir na célula testemunhar o que Deus está fazendo. Hoje eu tenho que sair na rua e orar por alguém. Porque aquilo que Deus está me dando vai impactar vidas e vai gerar muitos frutos. Amém, querido? Sejamos uma igreja que não passa despercebida. E eu sei que há muito mais que Deus pode fazer através de nós. Fique de pé, vamos orar. Feche seus olhos. Faz assim com as suas mãos. Pai, nós entregamos esse tempo diante do Senhor, Deus. Nós glorificamos ao Senhor por aquilo que somos em Ti. Somos gratos mais uma vez por aquilo que o Senhor tem feito. E oramos e declaramos, Deus, para que sejamos uma igreja, não aonde alguns aparecem, não aonde alguns servem ao Senhor, não apenas aonde alguns fazem a diferença, mas uma igreja aonde todos, Deus, sejam luz aonde passam, aonde todos levem o sal do Senhor, Deus. Isso não é sobre uma capacidade teológica, Deus. Alguns terão sim, ó Pai, dons específicos, capacitações específicas, segundo aquilo que o Senhor chamou. Mas ser luz e ser sal não, Deus. Nós queremos todos, Pai. Queremos ser uma igreja que não passa despercebida. Por isso, declaramos diante do Senhor, eis-me aqui, Deus. Molda as nossas vidas e o nosso coração. Tira todas as vasilhas, Deus. Tira todas as misturas de nossos corações, para que apenas a essência do Senhor possa fluir através de nós. Queremos ser muito bons em ser igreja, na essência do Senhor. Queremos ser muito bons em ser família Tua, em permanecer no Teu amor e na Tua palavra. É isso que nós queremos, Deus. Faz isso em nós, ó Deus. Derrama o Teu Espírito para que esse avivamento flua através de uma igreja que não abre mão da Tua essência, Deus. Queremos as melhores estratégias, queremos as melhores inovações, mas não confiamos nisso, porque sabemos que a essência do Senhor vai prevalecer ano após ano, mude o que mudar. Porque a igreja que prevalece é a igreja baseada na Tua revelação, essa nem o inferno, nem o tempo, nem nada pode impedir e prevalecer diante dela. Assim nós declaramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.